Oi, gente, Elizabeth Rodrigues aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não compartilho alguma coisa com vocês, então hoje eu vim compartilhar uma passagem que eu gosto muito e que eu não vejo as pessoas falando sobre ela. Então eu resolvi compartilhar com vocês aquilo que tem no meu coração em relação a essa passagem. E ela está lá em Marcos 5, quando fala daquele jovem, daquele homem que estava endemoniado. E ele era ali da região dos Gerasenos, né, do território ali deles. E em Marcos, diferente dos outros evangelhos, ele descreve bem como os demônios, oprimiam aquele homem de forma brutal. Então ele tinha tanta força que ele quebrava as próprias correntes e ele vivia ali numa situação deplorável, terrível, de intenso subjugo, né, realmente aos demônios. E os demônios, eles de fato, assim, foram muito maldosos com aquele homem, né? Eles exerceram toda a maldade que eles tinham com aquele homem, em posse daquele homem, tendo a posse do corpo daquele homem e, consequentemente, da mente dele. E aí o que mais me deixa assim fascinada nessa passagem são alguns pontos, e um deles é que em outras passagens fica muito claro a relação que os demônios tinham com Jesus, porque afinal de contas Jesus na Terra era o Criador interagindo com a criação em todos os aspectos. Então, a criação dele, que não foi a maldade dos demônios, mas ele criou os demônios de certa forma não, né? Ele criou ainda, né, na sua pureza e na sua grandeza. Então eles conheciam Jesus e Jesus conheciam eles de fato, e por isso eles conversavam. Então nas outras passagens de cura e de libertação isso fica muito claro. Mas aqui fica nítido a relação de Jesus com a criação dele, ainda que seja uma criação que decaiu e que foi tomada de maldade. Quando eles correm para Jesus, então eles correm para Jesus porque identificam, Jesus mandou eles saírem, eles correm para Jesus e imploram, né? Eles imploram por misericórdia. E Jesus ali naquele momento, ele não nega a si mesmo, então ele é misericordioso. E mesmo aqueles demônios tendo feito tanto mal para aquele homem, eles suplicam por misericórdia e Jesus não nega a si mesmo. Gente, isso é incrível, ele não nega a si mesmo. E como ele não nega a si mesmo, ele acaba fazendo aquilo que os demônios pedem para ele. Então, eu queria que você pensasse muito nisso, nessa coisa de Jesus não reagir segundo o outro, não aplicar aquilo que ele tem segundo o que o outro fez, mas de fato de acordo com quem ele é. E essa é a nossa identidade. Nós devemos agir de acordo com quem nós somos em Cristo e não de acordo com o que o outro faz para nós. E aí, nessa passagem, ainda eu queria complementar falando a respeito de que os demônios pedem para entrar nos porcos e Jesus permite. E esses porcos vão para um precipício e caem ali, né? E os porcos de fato se perdem. E aí você pode pensar assim, foi o juízo de Deus. Mas a gente tem que pensar em dois pontos. Quem morreu foram os porcos e não os demônios, né? Então não houve ali juízo para os demônios. Por quê? Porque lá em João, Jesus vai falar que ele não veio para julgar esse mundo, né? Ele estava ali para salvar. Então a obra de Jesus naquele momento, o propósito de Jesus, aquilo que ele estava fazendo não era ainda para aplicar juízo. Então ele não aplica o juízo sobre os demônios porque não é tempo disso. E isso é muito interessante, porque aí você pode pensar na justiça. A justiça de Jesus foi feita, que é a justiça misericordiosa dele. E isso é incrível, isso, mexe com a nossa mente. Mas, ao mesmo tempo, o juízo não foi executado, porque ele vai ser executado lá, e a gente lendo Apocalipse vê que isso está tudo muito bem resolvido lá na frente. Então, eu queria mesmo compartilhar isso com vocês, sobre o relacionamento de Jesus com a sua criação, como ele lida com ele mesmo. Então, diante da criação, ainda que corrompida, ainda que caída, ele
com ele mesmo. E outra coisa interessante no texto ainda é que aqueles homens, eles vêm e pedem para Jesus sair. E muitas vezes a gente ouve que eles fizeram isso por causa da parte financeira. E de fato, né, 2.000 porcos caíram, foi perdido. Quer dizer, mexe com a economia mesmo da cidade, do local. Mas mais do que isso, eles conheciam o Deus do povo de Israel, eles ouviam as histórias. Então, quando Jesus aparece, eles sabem que está relacionado a isso, ao Deus de Israel. E eles, de certa forma, eles podem ter pensado, veio juízo para esta cidade, porque a economia deles era pautada ali naquele alimento que Deus condenava a comer na época, né? Falava que não era para comer. Então eles tiveram essa coisa. Então muita gente fala assim, eles não olharam para o milagre não, eles não olharam porque eles falaram, se o Deus de Israel colocar juízo sobre nós, o que será de nós? E daí eu lembro de Pedro quando ele cai, né? Ele sabe quem ele é e daí ele cai de joelhos e fala, se afasta de mim. Por quê? Porque se seu juízo vier sobre mim, eu morro. Então aquela cidade teve aquele medo, mas o Senhor enviou aquele rapaz para pregar naquela região, enviou aquele rapaz para que aquilo se multiplicasse, ainda que eles não tivessem entendido que Jesus estava ali, não para exercer juízo, mas misericórdia. Então ele manda aquele rapaz ali para ministrar. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que você tenha sido muito edificado e que você passe a admirar essa passagem de Jesus e a pensar em Jesus nesse momento como eu. Ou melhor ainda, amo vocês, um grande abraço.